6, 7h30 da noite. Nós estamos aqui mais uma vez, falando para o Brasil todo, para o exterior, a Igreja Pentecostal, a voz de Deus que liberta, pregando a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, que vocês, pastor, não pregam. Vários não pregam. São tudo mentirosos. Não tenho medo de dizer não, e eu provo aqui. Estamos lendo a Bíblia todinha, já vamos 1866 páginas. Já vamos no livro de Atos dos Apóstolos, no novo capítulo, no novo mandamento. Eu peço a vocês que quiserem assistir a palavra, que estão aí fora, quiserem abrir a Bíblia para me acompanhar, que abra. Mas é bom escutar. Atos dos Apóstolos, quer dizer, dia dos apóstolos. Quem eram os apóstolos? Eu sou um, mas na época, quem era? Os apóstolos de Jesus, os 12 apóstolos. Quando ele diz assim, a promessa do Espírito Santo. Que essa palavra Espírito Santo não era para ter botado assim, era para botar Espírito de Deus. Está errado. Quem escreveu é um erro, mas ele não tem coragem de dizer, né? Escrevi o primeiro livro de Teófilos, relatado todas as coisas que Jesus começou a fazer, ensinar, até o dia em que fez elevado às alturas, foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamento por meio do Espírito Santo. Espírito Santo. O mandamento que ele deixou não foi por meio dele, de Jesus, não. Não é mentira. É Jesus que faz, não. É mentira. Quando ele diz, aos apóstolos que tinha escolhido, depois de ter particido, Jesus se aproximou vivo aos apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus, e comentando com ele, e deu-lhe este ordem. Quem deu essa ordem? Espírito Santo. Você está ouvindo isso? Presta atenção. Não se aperreie, se entregue ao Espírito Santo. Se entregue ao Espírito de Deus, a Deus. Não se afasta de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Não é a promessa de Deus, de Jesus, é a do Pai, a qual você ouvirá de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Quer dizer, eu sou Padre Júnior, Pedro já está bem adiantado, aqui Rebeca é, Sara é, Simone é, Nivaldo, as meninas foram batizadas na hora de nascer. Então, a ascensão de Jesus. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurará o reino de Israel?
Repara. Para muita gente, pensa que Jesus veio para a gente. Ó, será agora que o Senhor vai restaurar o quê? O rei de quê? De Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempo ou época que o Pai fez pela sua própria autoridade, mas vocês receberão, pode, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, que significa o batismo do Espírito Santo. Se reunirão na minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária até os confins da terra. Gente, não adianta você acreditar em mim, você tem que acreditar em Deus. Eu não sou porra nenhuma, eu apenas sou um administrador da palavra. Deus é que é a autoridade. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas. À vista dele, uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando ele com os olhos fechados no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens, vestidos de branco, se aproximaram ao lado dele e lhe disseram: homem da Galileia, por que vocês estão olhando para nós? Homem da Galileia, por que vocês estão olhando para nós? Apareceu a eles o quê? Dois anjos, que são dois anjos, às alturas. Esse Jesus que vocês levado pelo meio de vocês para o céu, virá do modo que veio e virá subir. Ele veio e desceu assim, e ele subiu assim. A escolha de Martins. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Efeu, Simeão, Zilu e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unicamente em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Elas ficaram o quê? Orando. Para quem? Para Jesus. Naquele dia, Pedro se levantou no meio dos irmãos, conformavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse as Escrituras, que o Espírito Santo prendesse pela boca de Davi a respeito de Judas. Olha, presta atenção. Você, padre, irmão, e gente está aqui que está me ouvindo. Eu já falei sobre isso. Olha aqui, Deus está me revelando. Irmão, será necessário que se cumpra as Escrituras, que o Espírito Santo prendesse pela boca de Davi. Por que Davi?
Porque Davi é da descendência de quem? De Israel, de Jacó. A respeito de Judas, que foi o guia daquele que prenderam Jesus, ele era um dos nossos, teve parte neste ministério. Hoje eu vi, olha, sinceramente, eu estou cada dia me revoltando mais com o crente, com as mentiras deles. Dizer que a igreja Assembleia de Deus é a maior igreja do mundo. Rapaz, não existe. Eu vejo a Assembleia de Deus aqui fechando tudo, falindo. Vocês só fazem mentir com boi de vagabundo, Senhor. Porque por onde eu passo, eu não vejo mais a Assembleia de Deus. Não. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos. Ó, veja, viu? Olha, como a Bíblia, eu estou certo. Eu não minto. Olha como Judas morreu, viu? Que diz que Judas morreu enforcado, né? E é mentira, olha aqui, ó. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da indignidade e, caindo de cabeça, rompeu-se do monte pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. E isto chegou aos conhecimentos de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto, o campo de sangue. Quer dizer, Judas não morreu enforcado, Judas morreu, caiu de uma rebanceira abaixo e se desmanchou todo. Está vendo aí, pô? E Pedro continuou. Porque está escrito no livro de Salmos: fique deserto a sua morada, e não haja quem nela habite, e quem outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que os homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, uns destes se tornou testemunho conosco da sua ressurreição. João foi também levado, só Jesus não. João foi levado para o céu. Aqui, ó. João até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas. Uns destes se tornam testemunho conosco da sua ressurreição. Quer dizer, João ressuscitou também. E aí vocês que só dão para mentir, que dizem que só foi Jesus, era isso que eu queria aprender. Era isso que eu sabia, mas não tinha certeza. Então, propuseram-se dois José, chamado Basabá e também conhecido como Justo, e Martins, orando, dizia: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-se quando dois escolheste para preencher a vaga deste ministério apostolado,
da qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Ô, gente, gente. Depois fizeram um sorteio. A sorte caiu sobre Martins, o que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. A vinda do Espírito Santo, capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impiedoso. Não é fazendo zoada não, viu, crente? Vocês que fazem aquela zoada, para dizer que é o Espírito Santo, não, ali é Satanás mesmo, que está descendo na presença de vocês. Ele diz, ó, de repente veio do céu um vento, um som, como um som e um vento impiedoso, e encheu toda a casa onde estávamos sentados. Apareceu distribuindo entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Está vendo aí, João? As mentiras. E faz aquele babado, aquela zoada. Para que aquilo? Aquilo é mentira, gente. Eu venho dizendo isso, ó. Não. E estava morando em Jerusalém judeus, homem piedoso, vindo de todas as nações, debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afliu a multidão, que foi tomado de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e estava atônito e se admirava, dizendo: Veja, não são galileus todos? Eis que estão falando. Então, com os ouvidos, fala cada um em nossa própria língua, matena, sobre partos, médios e lamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Pontos, Ásia, Frígia, da Panífia, do Egito e da região da Líbia, mais imediação de Síria. Está vendo? Isso aqui eram os países, as línguas que o povo estava ali ouvindo. Romanos, que aqui residiam tanto judeus como proselitas, Grecísias, Arábias, como os ouvimos falar sobre a grandeza de Deus em nós própria língua. A grandeza de quem? De Deus. Então aqui parou de falar do Espírito Santo para falar do Espírito de quem? De Deus. Todos atonitas, perplexos, perguntaram uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. E a pregação de Pedro
Então Pedro se levantou junto com os 11, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão este termo: homens da Judéia e de todos vocês que moram em Jerusalém, tome conhecimento disto, que preste atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas nuvens, hora da manhã, 9 horas da manhã, mas que esta acontecendo e que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito. Será que eu estou certo, compadre? Será que eu estou certo, irmão? Deus disse o quê? Derramarei o meu espírito. Não é Espírito Santo, é o Espírito de Deus sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas, vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão. Até sobre naquele dia profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais abaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que me invocar, o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome de quem? De Deus. Não é de Jesus, nem de Espírito Santo, nem de Maria, nem de João, nem de Pedro, nem de Mané, não, viu? É de Deus. Desde que me tire. Desde que me tire. Vocês são mentirosos, estão pregando errado o povo. Desde que me tire. Israelita, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês. Por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este conforme o plano determinado e a presença de Deus, vocês matarão, crucificando-lhe por meio do homem, maus, porém Deus ressuscitou, livrando-lhe da agonia da morte. Porque não era possível que vocês retido por ele. Quer dizer, olha aqui, já vou com 1870 páginas. Até agora nenhuma passagem fala que Jesus veio para a gente. Nenhuma, compadre. Nenhuma. Fala que ele veio para isso. Oh, glória, aleluia. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre vi o Senhor. Ele sempre via quem? Deus. Diante de mim, porque ele está à minha direita. Está vendo, jovem? Para que eu não seja
abalado. Deus está comigo e eu não tenho medo. Por isso meu coração se alegra, a minha língua exalta. Além disto, também a minha própria carne reposa em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Vistes, conhece os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam falar-lhe claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós, até que, sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Quem foi que assentou no trono de Davi? Salomão. Olha, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem no seu corpo experimentou corrupção. E hoje tem alguém? Deus ressuscitou este Jesus. Disto todos nós somos testemunho, exaltando, pois à direita de Deus. Jesus está sentado o quê? À direita de Deus. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramo isto que vocês estão vendo, ouvindo, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma. Está vendo que Davi não foi para o céu? Vendo aí? Aos crentes, o povo de Deus foram para o céu, mentirosos. Vê o que ele disse. Disse o Senhor, o meu Senhor, sente-se na minha direita. Só foi para o céu quem veio do céu, gente, que foi Jesus. Até que eu ponha os seus inimigos por estrato dos seus pés. Quer dizer, vai botar os inimigos abaixo dos nossos pés. Portanto, toda coisa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus fez o Senhor e Cristo. 3.000 batizados. Veja se nenhuma palavra está falando em igreja. Olhe também isso. Meninas, por favor. Quando viram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a ressurreição dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês, e para os seus filhos, e para todos os que
ainda estão longe. Isto é para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunha, exaltava e dizendo: salve-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de 3.000 pessoas. Como vive os convertidos? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não era doutrina de pastor, não, viu? Fique isso na sua cabeça. Pastor não tem validade de nada. Veja isso aqui, fala em pastor. Vê? Na comunhão, no partir do pão, nas orações, cada alma havia temor, muitos prodígios, sinais, era feito por meio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia as suas propriedades, bens, distribuía o produto entre todas à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam uniamente no templo, partindo do pão da casa em casa e tornavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contudo com simplicidade de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dias a dia os que iam sendo salvos. Quer dizer, orava para quem? Para Deus. O que é que vocês estão fazendo aí? Orando para Jesus. Ele está mandando orar para Jesus? E Jesus não é o mesmo Deus. A cura de um coxo em Jerusalém. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração de 3 horas da tarde. E estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que estavam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-os juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não posso nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e anda. Foi o que o coxo fez? Levantou-se e andou. E pegando na mão direita do homem, ajudou e levantou imediatamente. E os seus pés destorçaram e se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar, entrou com eles no templo
pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola assentado na porta da formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Gente, Sara, Deus, presta atenção. Deus. A pregação de Pedro no templo. Está vendo aí, gente? Se você tiver Deus na sua vida, você pode curar qualquer pessoa. Só usar o nome dele e de Jesus. Mas a maioria do povo não é curado porque não quer. Não acredita. Enquanto aquele homem andava, se mantinha ao lado de Pedro. E João, todo o povo, perplexo, correu para junto dele, no pátio chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo, dizendo: Israelita, por que vocês estão admirados com isto? Ou porque estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade atravessamos feito este homem? Andar o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, e o Deus de nossos pais glorificou o seu servo, Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo, o certo, o santo e o justo. Pediram que fosse solto um assassino. Que era quem? Lázaro. Não. Barrabás. Vocês mataram o atual da vida, a quem Deus ressuscitou dentro dos mortos, do que nós somos testemunho pela fé no nome de Jesus, que em esse mesmo nome fortaleceu este homem que vocês estão vendo, bem conhecer, sim, fé que vem por meio de Jesus, deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Gente, a gente está pregando e alguém brincando. Não é, Rebeca? Quero água aí, por favor. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades fizeram, mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente, pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrepende-se e se converta, para que seja canceladas os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refúgio, de quem ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, a qual é necessário que o céu receba a terra. Até os tempos da ressurreição.
de todas as coisas que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade, porque Moisés diz: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim, e esse vocês ouvirão em tudo que ele lhe disser. Quem não der ouvido a esse profeta será exterminado do meio do povo. Quero o profeta? Jesus. E todos os profetas começam com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias: vocês são filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo: Abraão, na sua descendência, serão abençoadas todas as nações da terra. Todo Deus ressuscitou o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, cedendo que cada um abandonasse a sua maldade. Quem quer abandonar a maldade? Quem quer sair da ruindade? Quem? Não, quer não. Porque nós estamos pregando aqui a Bíblia. Nós aqui, compadre, não estamos pregando palavra da minha boca que vem dizendo. Eu estou pregando aqui o que está na palavra escrito. Se for mentira, é daqui. Se for verdade, é daqui. Eu não estou inventando como eles fazem aí, não. Pedro e João diante de Sinédrio. Enquanto Pedro e João ainda falavam, ao povo chamaram os sacerdotes, capitão do templo, e os saduceus recém-nascidos, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentro dos mortos. O que é que eu estou fazendo aqui? Apóstolo. Anunciando o nome de Deus. Prenderam Pedro e João e o recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde, porém muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciões, os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anas, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocaram os apóstolos diante deles e perguntaram: com que pode, em nome de quem vocês fazem isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: a autoridade do povo, anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito da benício feito ao homem enfermo e do modo com que ele foi curado, sai bom. Os senhores todos e todo o povo de Israel
que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentro dos mortos, em seu nome, quem é este? Quem é esta curado na presença de vocês? Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. Quer dizer, eu sou a pedra que mexo com muita gente. Eles não aceitam o que eu estou fazendo. Aceita? Não aceita. Não há salvação, nenhum outro. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro no nome dado entre os homens, pelo qual importa que seja salvo. Ao verem a ousadia de Pedro, João, sabendo que eram homens iletrados e ircultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, vendo que o homem que havia sido curado estava com eles. Nada tinha a dizer, em contrário, e mandando sair do cenário, discutia entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-lo para não falar mais neste nome a quem quer que seja. Quer dizer, mandaram eles parar, falar de quem? De Jesus Cristo. O que é que eles querem fazer hoje? Parar que a gente fale do Deus Todo-Poderoso. Chamando-lhe de ordenaram-lhe que de modo nenhum falasse, nem ensinasse no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmo julguem-se o justo diante de Deus. Houveram antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois ameaçamos, mas ainda os soltaram, e não tendo, achando com que os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem que tinha sido operado, esse milagre de cura, tinha mais de 40 anos de idade. Tinha sido o quê? Operado. A igreja em oração. Uma vez soltou Pedro e João, procuraram os irmãos e lhe contaram tudo que os príncipes, sacerdotes, anciões lhe tinham falado. Ouvindo isso, uniamente levantaram a voz a Deus e disseram: tu, sabemos, Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. E disseste, por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, Deus servo, porque se enfureceram os gentios, os povos imaginaram coisas vãs.
os reis da terra se levantaram, as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Quer dizer, gente, quando você se levanta para fazer a obra de Deus verdade, como eu me levantei, compadre, se prepare, porque não vem coisa boa, não. Você é perseguido. Quando você vê que um pastor não é perseguido, porque ele não está fazendo a obra de Deus. Ele está tapeando. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentis, gentes de Israel, se juntaram contra os teus santos servos, Jesus, a quem ungiste para fazer tudo que a tua mão e o teu propósito. Predeterminaram agora, Senhor, olhar para as ameaças deles. Conceda ao seu servo que anuncie a tua palavra com toda a ousadia. O que é que eu faço? Prego a palavra de Deus com todo o que? A ousadia. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam. Reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, com ousadia anunciava a palavra de Deus. Quer dizer, na hora que você passa a pregar mesmo o Evangelho como eu estou pregando aqui, muita gente está perdendo de receber bênçãos que devia estar aqui. Isso está pegando fogo a palavra de hoje. Eu mesmo estou aqui me queimando. Eu estou aqui com os 200 graus, sei que está quente por causa dessa luz, mas não era para estar numa cultura dessa. A comunidade cristã da multidão dos que crerem era um coração e uma alma. Ninguém considerava exclusivamente nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era concluído. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todo ele havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendia, as trazia os valores correspondentes e os desposava aos pés dos apóstolos, então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Oferta de banana, oferta de Barnabi. Então Jesus, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quis dizer filho da consolação, uma levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Vai dar tempo. Ananias e Safira, preste atenção, viu, moço? Aqui é a madeira dele. Ananias e Safira, o que é que vocês fazem aí que diz que traz o dízimo errado?
capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levantou o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que vocês mentissem ao Espírito Santo? Olha, gente, quem é o Espírito Santo? Veja, viu? Retendo parte do valor do campo. Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendido, o dinheiro não estaria em seu poder. Porque você decidiu fazer uma coisa dessa. Você não mentiu para o homem, mas para Deus. Quantas pessoas aqui estão mentindo para Deus? Quantas? Bora lá, capítulo 5, versículo 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. Sobreveio grande temor. Todos os que souberam do que tinha acontecido, levantando-se, os moços cobriram o corpo de Ananias e levando para a sepultura. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias. Entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ele respondeu: sim, foi esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta e os pés do que sepultaram o seu marido, e levarão você também. Está vendo, João? Estão ouvindo, o povo que estão me ouvindo? Minta para o Espírito Santo. Minta. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entretanto, os moços vieram que ela estava morta, e levando a sepultura ao lado do marido, sobreveio grande temor a toda a igreja e todo aquele que ouviram falar deste acontecimento. Diga amém. Sinais e prodígios. Amém. Gente de Deus. Então, meninos, rapaz, eu não reclamo mais não. Ô Simão, tu está onde? É difícil isso, Simão. Deus, nós estamos aqui, Senhor, pregando a Tua palavra, falando da Tua palavra, Senhor. E mostrando ao povo a Tua verdade. Deus nos abençoe. Rebeca, Ivaldo, Deus nos abençoe, nos ilumine, nos dê força, sabedoria, grandeza, paz e alegria.
por nós ter coragem de jogar o nome de Deus ao mundo. Que Deus abençoe essa noite os irmãos, que Deus enche de unção, que o Espírito Santo abençoe vocês. Espírito de Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia dais hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induz a cair em tentação, mas livra do mal, que teu é o reino, é o poder, é a honra, é a glória, sempre. Amém. Quem trouxe alguma coisa, coloque.